Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube e o seu Facebook da Advocacia Criminal. Em tempo de coronavírus, muitos colegas estão buscando habeas corpus para colocar em liberdade os seus clientes, invocando a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. E as audiências de custódia, em alguns lugares tem, em outros lugares não tem. Porque essa audiência de custódia é muito importante. Ela não serve apenas para saber se o investigado foi agredido, sofreu violência física ou psicológica na hora da prisão e no momento de ser levado até a presença do juiz. Não é só para isso. O que o juiz precisa ver primeiro é a legalidade, se aquela pessoa realmente está em estado de flagrância. Se ela foi presa dentro daquilo que preconiza a lei processual penal como estado de flagrância. Isso é muito importante. É a primeira coisa que tem que ver. Depois disso, ele é preciso saber se realmente houve crime, se aquela autuação se dá em razão de um ato típico, né, praticado pelo investigado. Não pode simplesmente, preso em flagrante, aquela dúvida se há ou se não há a questão da existência do próprio delito. Mas aí vocês vão falar, bom, então vai mexer em mérito da audiência de custódia? Não tem como você não pesquisar pelo menos a história do flagrante, os fatos, para avaliar se foi um flagrante forjado, se foi um flagrante esperado, se realmente aquela pessoa praticou o crime, se é ela mesmo, ou até se existe todo o contorno que a lei exige para se prender alguém numa situação dessa. Vamos ver aqui, que eu fiz uma relação e eu estou meio esquecido. Muito bem. Outra coisa, não pode haver a conversão automática da prisão em flagrante em prisão preventiva. É imperioso haver o requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público ou dos dois. Os juízes ponte própria não pode fazer isso. É proibido. Ele não pode converter. E mais, antes de converter em prisão preventiva, deve ser analisada a questão das medidas cautelares substitutivas à prisão preventiva. A prisão preventiva é a última ratio. Por quê? A nossa Constituição garante, prevê, impõe que a liberdade é a regra e a exceção é a prisão. Então, se o acusado, o investigado, o preso, ele reúne condições personalíssimas, essas são condições personalíssimas, de aguardar o seu julgamento em liberdade, com a aplicação das medidas cautelares substitutivas à prisão, o juiz não pode decretar a prisão, porque ela passa a ser ilegal. Isso é muito importante também. Outra coisa, a decretação, ela tem obrigatoriamente que invocar todos os requisitos de fundamentação do artigo 315, parágrafos 1º e 2º. Não é qualquer fundamentação, não é qualquer menção. Por exemplo, prende para garantir a instrução penal. Sim, qual é o caso concreto? Qual é o fato concreto a justificar isso? Aprendo que é para a garantia da ordem pública, esse saco sem fundo que cabe tudo, qualquer gato, qualquer cachorro cabe lá dentro. Então, qual é o fato concreto que vincula? Ou se a jurisprudência em determinado assunto, por exemplo, a simples menção dessas situações do artigo 312 para justificar a prisão preventiva, a simples menção, a jurisprudência é farta em dizer que não pode, isso não pode. Ele tem que adaptar, tem que trazer o fato concreto ao caso que está sendo apreciado. Então, é o inciso 6º, se eu não me engano, é o inciso 6º do parágrafo 2º do 315 que fala desrespeitar súmula, desrespeitar jurisprudência. Ora, é firmíssima essa jurisprudência nesse sentido. Só mencionar não pode. Você tem que dizer por que é. Veja como é muito importante todo esse trabalho do advogado. Muito bem. Se o flagrante estiver perfeito, você vai requerer o relaxamento. Se a decretação da prisão preventiva já foi efetuado, você então vai pedir a revogação da prisão preventiva. Muito bem. E agora, com o problema das audiências de custódia, voltamos ao antigo artigo 310 do Código de Processo Penal, em que tem que se pedir ao juiz
né? Requerer ao juiz para a concessão da liberdade provisória, aquela coisa toda que nós já estamos cansados de saber. Convém aí você definir uma estratégia. Ou você se antecipa ao Ministério Público, sabendo que ele vai pedir a prisão preventiva, e já apresenta uma petição objetiva, curta, nada de coisas delongadas, nada de citações bíblicas, nada disso, uma coisa pontual, para não se decretar a prisão preventiva, ou então converter a prisão preventiva para as medidas cautelares. Você atravessa uma petição antes, e você tem esse direito, é o direito de petição, artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Ou você aguarda o Ministério Público, aí é um perigo, eles têm que estar muito em cima, aguarda o Ministério Público em requerer a prisão preventiva e você imediatamente atravessa uma petição rebatendo cada ponto dele nesse pedido. Aliás, isso é muito comum e eu faço bastante, quer dizer, comum para mim, não sei os outros colegas, mas em habeas corpus. Quando vai ao Ministério Público e volta com o parecer, que geralmente é com G, mas geralmente acontece isso, vem o pau em cima do pedido da defesa, eu atravesso uma petição rebatendo cada ponto do Ministério Público que é contrário à minha pretensão de revogação, de relaxamento, enfim, de conversão de prisão preventiva, seja lá o que for. É muito importante essa petição, mas eu insisto, nada de petição longa, nada de coisas gigantescas, citações em latim, como diz o saudoso fulano, o saudoso já foi, já morreu, jurisprudência daqui, jurisprudência de lá, tudo isso é bobagem. Vai naquilo que interessa, não fica dando aula de diz o artigo tal e cita o artigo, bobagem, não, tudo isso não interessa, só tem um condão, de fazer com que o juiz não leia. Então, petição curtíssima, e pontual, cirúrgica, bisturi fino, passou e vai no fato, tá ok? Papo de Criminalista, a gente volta e olha, tem novidades, hein? Novidades boas, atendendo aos pedidos, eu não gosto, mas nós estamos gravando cursos e mais cursos online, até por causa dessa situação, mas as mentorias, que não é curso, é outra coisa, as mentorias continuarão e essas são presenciais, com todo aquilo que é necessário para a criação da sinergia, daquele contato pessoal. Óbvio que os cursos também são muito aprofundados, são feitos por mim, pelo Mauro Nassif e inúmeros colaboradores, ok? Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.